Bom dia, pessoal de casa, espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje é gravada e é correção dos exercícios da nossa aula de Sociologia, certo? Então, se ficar alguma dúvida a respeito dos exercícios que eu vou ler hoje, por favor, tragam as dúvidas na nossa próxima aula presencial ou me enviem mensagens ou me enviem mensagens no WhatsApp ou quando eu liberar os exercícios no plural, enviem por lá, pela plataforma, as dúvidas que possam surgir, ok? Aí eu futuramente respondo para cada um de vocês que tiver dificuldade para alguma das questões, certo? Deixa eu compartilhar a tela para iniciarmos a correção dos exercícios. Então, vamos lá. Esqueci de ligar o cronômetro, para a gente não estourar o tempo que teríamos na aula. Ok. Então, opção do ponteiro. Cadê? Então, vamos lá. Exercício 1 da nossa aula de Sociologia, cujo tema foi Movimentos Sociais e Revoluções. Então, a Marselhesa, não sei se é assim que se pronuncia, canção popular francesa cantada desde a Revolução de 1789, tornou-se o hino nacional da França e é entoado em datas nacionais, eventos esportivos e momentos de comoção, como nas passeatas da população após os atentados terroristas de 2015. Então, são alguns momentos, algumas situações em que esse hino é cantado pelo povo, pelos cidadãos, em Paris. O compositor brasileiro Lamartine Babo foi o autor da marchinha O Barbado Foi-se, fazendo alusão à Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz, o Doutor Barbado. Após ler as duas composições, responda às questões a seguir. Então vamos ver primeiro aqui o hino nacional da França. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, o estandarte encarnado, que significa ensanguentado, se eleva. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados, vêm eles até nós degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos. Um apelo pela luta armada, né? A gente percebe na poesia. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, nossa terra de sangue impuro se saciará. Olha que pesado. Que essas multidões estrangeiras fariam a lei em nossos lares. Que as falanges mercenárias arrasariam nossos fiéis guerreiros. Então aí repete, né? Acredito que esse trecho se repete quando está sendo cantado. Grande Deus, por mãos acorrentadas, nossas frontes sob o jugo se curvariam, e déspotas vis tornar-se-iam mestres dos nossos destinos, ou seja, os tiranos que poderiam tomar o poder e governar as nossas vidas. Estremeçam, tiranos, e vocês, pérfidos, injúria de todos os partidos, tremei, seus projetos parricidas, vão enfim receber seu preço. Somos todos soldados para combatê-los. Se nossos jovens heróis caem, a França outros produz. Que tem uma menção sobre a substituição dos soldados, né? Em prol do objetivo aí que seria a revolução. Contra vocês, totalmente prontos para combatê-lo. Que é uma menção à própria pátria, né? O amor de dar sua vida para tentar defender sua nação sobre esses tiranos, né? É uma leitura. E aqui a canção do Lamartine. O Barbado foi-se, do sul a norte, todos viram a intrepidez de um Brasil heróico e forte arraiar num dia 3. A Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. Doutor Barbado foi-se embora, deu-o fora, não volta mais, não volta mais. A mineirada lá da Serra da Coalhada vai prender a carneirada nos sertões da Mantiqueira. O Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegrama os cavalos no obelisco. Então é uma cançãozinha mais animada, né? Que também traz uma crítica ao uso do poder, né? Por parte do governo, esse poder ameaçador, essa tirania. Então, com base nas duas questões que nós lemos, questão A. Qual a ideia fundamental contida em A Marcela que permite afirmar o caráter revolucionário do movimento ocorrido a partir de 1789 na França? Então, se a gente volta lá, a gente consegue perceber em vários trechos a menção à luta armada, né? A revolução. Então, é a autorização da violência por parte dos movimentos para tentar remover esses tiranos que governam nossas vidas, que fariam as leis na nossa terra.
Vamos ver como o gabarito traz essa questão para a gente. A Marselhesa exorta a população em geral a levantar as armas contra a opressão, caracterizada pela sociedade de seu tempo. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Apela a que as pessoas se disponham a morrer no combate à tirania do Estado. Isso aqui a gente percebe nessa última parte, né? Que os heróis estão prontos para morrer em prol desse objetivo. Absolutista para possibilitar a construção de uma nova ordem. Então, se vocês se lembram do nosso tema desenvolvido nos slides, a gente percebe aí qual era o objetivo das revoluções, que era instaurar aí essa nova ordem, um novo sistema que substituiria o próprio sistema capitalista, pensando em formas mais, um sistema mais solidário, com a ajuda mútua, tudo aquilo que nós já vimos em aula. A nova ordem social e política, garantindo oportunidades econômicas melhores a uma cultura nacional e uma cultura nacional diferente da vigente até 1789. Também foi um dos temas que a gente desenvolveu. Essa nova ordem, o que o movimento revolucionário busca é instaurar uma nova ordem. Uma ordem que vai renovar vai substituir o próprio sistema capitalista, renovar até as nossas noções de cultura, promovendo uma drástica mudança no nosso cenário social, político e econômico. Assim, busca-se uma revolução em toda a estrutura da sociedade, que não se esgota no golpe contra o poder do rei, mas que abre caminho ao exercício da cidadania perante o novo Estado. Estremeçam tiranos. Certo? Então, aqui é uma resposta bem completa, mas a ideia está presente no comentário que eu já fiz a questão para vocês, e, por favor, também tentem escrever com vossas palavras. Questão B. A mesma ideia identificada no caso francês está presente na canção brasileira? Justifique sua resposta. Aqui. Não, a canção celebra... Então, vamos lá. Apesar de ser um comentário sobre o abuso do poder, o exercício do poder por parte do tirano, na canção, no hino francês, a gente vê a defesa, a apologia da luta armada. Enquanto na canção a gente não percebe esse mesmo objetivo, essas mesmas ideias, certo? Então, não. A canção celebra um Brasil heróico e forte, que derrubou um governante, o presidente Washington Luiz, a partir de uma perspectiva de vingança provocada pelas disputas políticas entre oligarquias agrárias, alusão ao assassino do governador João Pessoa da Paraíba, que mobilizaram as tropas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, diferente de A Marcela. Na canção brasileira, nota-se a ausência de referência à participação popular no processo de Revolução de 1930, em que o povo foi praticamente público passivo. Então, fora o comentário que eu fiz anteriormente, a gente tem também esse adendo, de acordo com o gabarito. Na canção, a gente não percebe, além do apego às armas, a participação popular, enquanto no hino isso é muito visível. C. Considerando que as duas revoluções provocaram importantes mudanças na vida posterior dos povos francês e brasileiro, como se explica a força de 1789 na memória dos franceses, em relação ao esquecimento de 1930 na memória dos brasileiros? Essa questão aqui, ela é bem delicada, porque é algo que a gente percebe no brasileiro, que não existe essa lembrança, essa memória histórica. E eu gostaria de saber os motivos. Não sei se é por causa da maneira como o curso de História é ministrado, ou se é o desinteresse por parte da população em rever ou consultar a história para a gente aprender com os erros do passado, ou simplesmente saber como referência, saber sobre as nossas raízes, sobre os nossos passados. A gente percebe, então, que o povo brasileiro, ele carece de cultura, ele carece de memória histórica, e acaba não celebrando as poucas revoluções, as revoluções que teriam que ser comemoradas, ou rever a história de uma maneira mais crítica, certo? Então, vamos ver aqui o gabarito. Então, o fator fundamental que pode explicar essa diferença está na participação efetiva das camadas populares nos respectivos processos políticos na França de 1789 e no Brasil de 1930. Certo? Então, aqui, até esse momento aqui no gabarito, a gente percebe então, que o povo brasileiro ele deixa de participar ativamente em alguns movimentos políticos ao longo da história. Certo? E a história também nos ensina que as poucas vezes que tentamos uma boa participação,
a gente foi duramente censurado, né? Então, caberia, então, rever a história novamente para entender essa não participação popular e pensar, traçar estratégias para aumentar, para melhorar essa memória histórica e garantir uma participação política mais ativa do nosso povo, né, dos nossos cidadãos. A data de 14 de julho, continuando o gabarito, a data do 14 de julho tem forte apelo popular naquele país porque o povo se identifica como agente direto dos acontecimentos que caracterizaram a Revolução. Enquanto no Brasil a chamada Revolução de 1930 pode ser equiparada à proclamação da independência em 1822 e à proclamação da República em 1889. Passagens históricas que não contaram com ampla participação popular. Ao contrário, foram processos políticos dos quais a maioria da população esteve ausente e que não trouxeram profundas mudanças posteriores no modo de vida da sociedade. A gente consegue perceber que essa não participação popular, além de contribuir com o esquecimento histórico e o desapego das nossas raízes, das nossas memórias, do que a gente poderia aprender com a história, a gente percebe, então, que quem dita os rumos políticos no nosso país nunca foi o povo, né? É sempre uma elite que está governando com base nos seus interesses, com base nas alianças que ela forma. Essa participação popular, ela é praticamente, ela é ínfima na nossa história. Então, o que a gente tem é, ao longo de todo o processo histórico do Brasil, uma oligarquia nos governando, que acaba atrapalhando essa participação popular. O pouco de participação popular, quando ocorre, ela é duramente reprimida por causa dessa elite, por causa desse grupo, dessa classe que acaba permanecendo no poder. Daí o desenvolvimento de todo o conteúdo que nós tivemos nos slides, sobre os movimentos sociais e as revoluções. Então, o povo ele deveria se perceber como agente nesse processo histórico-político e tentar aí traçar novas estratégias para garantir a mudança social, uma justiça social, um rumo a um país mais justo. Não sei, comentário aí para acrescentar na resposta da nossa questão C. Exercício 2. As tirinhas de Angeli ironizam a postura falsamente revolucionária do grupo auto-intitulado Comando Revolucionário Kurt Cobain. Leia-as com atenção e responda ao que se pede. Essa crítica aqui presente nesse quadrinho eu achei genial. Sobre a causa que alguns movimentos se apegam e como eles se desviam, às vezes, dos seus próprios valores ou das causas que eles combatem. Aqui o primeiro quadrinho, Comando Revolucionário Kurt Cobain. O grupo de vocês tem algum ideal político? Queremos explodir o mundo. Olha que objetivo mais vago, né? Vago demais. Queremos explodir o mundo. Mas qual a razão para vocês quererem explodir o mundo? Segredo de Estado, não revelamos nem sobre tortura. Então, aqui parece que eles têm um forte apego à sua causa, né? Mas no último quadrinho a gente percebe que não é bem assim, né? Mas se rolar uns sandubas aqui para a galera, prometemos pensar no assunto. Então, é um grupo que se diz revolucionário, mas está apto a quebrar aí os seus valores com base no pagamento com base na satisfação de algum interesse. No caso aqui é do sanduba, né? O segundo quadrinho, o Comando Revolucionário Kurt Cobain do B comete mais um atentado contra a mídia capitalista. Então você acredita que ele vai fazer alguma reviravolta fantástica contra essa mídia que nos impõe valores, que nos orienta as nossas maneiras de pensar, algum ataque à própria emissora. A gente pensa que é isso que ele está querendo dizer nesse primeiro quadrinho. Mas ele está curiosamente segurando uma TV e ele a solta no segundo quadrinho. Então ele identifica essa TV com a mídia capitalista, né? Não tem algo mais de errado nesse pensamento. Então, putz, lá se foi a TV portátil da minha mãe. Então aqui, a mídia capitalista, que eles estão tentando combater, na verdade contrasta com o nosso último quadrinho, né? Onde aqui o apego desse personagem é sobre a TV que foi destruída da mãe dele. Então, na primeira tira, que comportamento explicita a falta de condições do grupo de realizar qualquer tipo de revolução? Então, aqui, indo para o gabarito, o cartunista explicita a fragilidade das convicções políticas e ideológicas. Foi o que eu falei, eles parecem estar apegados aos seus valores, mas eles estão aptos a se vender. Do grupo, que são facilmente trocadas por um sanduba. B. Com base na leitura da segunda tira, responda. A que se deve esse tipo de comportamento? Então, com base na leitura da segunda tira,
responda que se deve esse tipo de comportamento. Então, há um contraste entre o combate da mídia capitalista e o apego que ele faz à TV. Então, pode-se dizer que nos dias de hoje, nada, nem mesmo os ideais políticos, resiste aos apelos do consumo. É algo que a gente percebe de maneira bem visível nas mídias sociais, nas TVs. Acho que, como você que está me assistindo, dificilmente deve assistir TV, assistir um jornal, estar à mercê dos comerciais. O máximo, acho que você tem a influência da propaganda é através dos anúncios dos vídeos que vocês assistem no YouTube. Mas a gente percebe como isso é chato, esse apego, uma atitude bem persuasiva e invasiva da publicidade tentar mandar aí os seus produtos para a gente tentar consumir e nos manter aí clientes, né, dessa sociedade capitalista, que lucra aí com a nossa alienação. Resiste aos apelos do consumo. A TV portátil vale mais que a revolução. De acordo com esse ponto de vista, o consumismo significaria o triunfo do capitalismo, por estimular o individualismo, inviabilizando a mobilização das pessoas ou grupos. Então, aqui com a resposta desse quadrinho, ficou talvez um pouco mais afastada da realidade de vocês. Então, na medida do possível, quando responderem no plural, tentem articular o combate a essa mídia capitalista com as ações presentes do nosso personagem. O que mais que eu posso adicionar para vocês aqui? O capitalismo, por estimular o individualismo e viabilizando a mobilização. Sim. Então, esse individualismo que a Tirinha está nos remetendo, ele está explícito quando eles tentam destruir esse objeto particular, apelando a esse consumo. Então, parece que a Tirinha está dizendo isso também, no final das contas. Acabando com esse objeto de consumo, a gente também está praticando um atentado contra o capitalismo, que empurra aí que faz esse apelo forte ao consumo desenfreado. Com isso, vamos agora para os exercícios da tarefa. UEL, PR. O lema da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, indica a forte influência do positivismo na formação política do Estado brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta ideias contidas nesse lema. Então, aqui, a alternativa A já está correta e pelas seguintes razões. Crença na resolução dos conflitos sociais por meio do estímulo à coesão social e à revolução natural da nação. Então, se vocês se lembram, quando a gente mencionou o positivismo na nossa aula, qual que era o objetivo ideal do positivismo? O controle da nação. A ordem social garantiria o progresso. Então, é isso que é a questão, a alternativa A está mencionando, ela está de pleno acordo com o enunciado da questão, então essa é a alternativa correta. Por que as outras não são? B, ideias de movimentos juvenis que visam superar os valores das gerações adultas. Não é isso. Se vocês se lembram bem, o positivismo ele é contra esse tipo de evolução, porque ela perturba a ordem natural do sistema, a ordem natural histórica. C. Denúncia dos laços de funcionalidade que unem as instituições sociais e garantem os privilégios dos ricos. O privilégio dos ricos pode ser uma consequência de se manter a ordem social, mas não é algo que o positivismo defendia de maneira explícita, certo? Então, o C não está correta também. D. O ideal de superação da sociedade burguesa através da revolução das classes populares. A alternativa D, ela é muito parecida com a ideia presente na alternativa B, certo? As duas fazem menção às revoluções e tecem, de certa forma, um elogio, acreditando que a revolução ela poderia trazer um estado melhor para a sociedade. Como o positivismo é contrário a essas ideias, são alternativas erradas. E negação da instituição estatal e da harmonia coletiva baseada na hierarquia social. Isso também não está correto, certo? Não faz a negação da instituição estatal, pelo contrário, o Estado ele teria esse poder de garantir a ordem social, certo? E a harmonia coletiva baseada na hierarquia social. Também não é uma consequência direta do positivismo, como a gente estudou, que não faz menção a essa hierarquia social. Então, de certa forma, a alternativa B e C, elas são semelhantes por retratar a revolução, e a alternativa C e E, elas não falam sobre as lutas de classe, elas não tocam nesse assunto. Então, resta-nos apenas a alternativa A, a alternativa correta. Outro exercício da UEL. No Brasil, a proclamação da República efetivou-se basicamente no âmbito das elites. E como reação a tensões sociais que se acumulavam na ordem pós-escravista,
uma alternância entre indiferença, pragmatismo e violência. Quando não, o deboche e a carnavalização. Faltaria a relação das classes subalternas com o mundo formal da política. Não se trataria nem de ruptura, nem de legitimação da ordem, mas talvez da articulação de ambas num outro registro. Então, de acordo com esse trechinho, vamos ver o que a questão está pedindo da gente. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o advento da República, é correto afirmar que ela significou a continuidade dos princípios políticos da ordem institucional anterior? Não, porque ela, de certa forma, ela tenta romper. A mudança não é significativa, mas ela não propagava aí a continuidade dos mesmos valores. O rompimento com a cultura patrimonial típica do escravismo, isso também não foi algo que aconteceu diretamente com a proclamação da República. Isso basta a gente olhar, voltar nossos olhos para o passado, né? Ver aí as referências, que isso não chegou ao fim, né? Com os eventos históricos. Errado também. C. A privação das elites do livre exercício do poder político. Essa daqui é aquela famosa alternativa absurda, né? Aquela alternativa que você já olha e você já exclui. Por quê? Bom, vamos voltar então para a questão 1. Na questão 1 a gente percebe o quê? E nos outros exercícios? O certo elitismo que percorre todo o processo histórico brasileiro. A alternativa C é justamente isso que ela está defendendo o contrário. Privação das elites do livre exercício do poder. Se tem uma classe que exerceu o livre exercício político, foi as elites. Foi a elite agrária, foram as oligarquias, foi essa camada mais bem abastada da população, né, digamos assim. Então, a C é a alternativa absurda que a gente já pode descartar. D, a instituição de uma ordem democrática perpassada pela fragilização do exercício da política. Então, a política, nesse contexto aqui, ela já estava desgastada, certo? Então, a alternativa D é a que mais se assemelha ao trecho que nós lemos. Então, a instituição de uma ordem democrática perpassada, então, era isso que estava sendo instaurado, certo? Por causa da fragilidade política. Alternativa D, a correta. E aí está incorreta, por quê? O rompimento com o passado de mando de subvivência. C e E, elas são parecidas, porque elas fazem menção a essa elite que continuava no poder, certo? Então, não há esse rompimento, não há essa mudança drástica. Com base em todas essas alternativas, resta-nos apenas a alternativa D, que dialoga de maneira direta com o conteúdo, com o trecho apresentado aí para a nossa questão. 3. Unimep SP. Então, vamos ler aqui o texto. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classes no curso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a população propriamente falando nas mãos dos indivíduos, aliás, sendo concentrada toda a produção propriamente falando nas mãos dos indivíduos associados ao poder público, perderá seu caráter político. O poder político é poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se constitui forçosamente em classe, se converte por uma revolução em classe dominante, destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói juntamente com essas relações de produção as condições dos antagonismos entre as classes e as classes em geral, e com isso, sua própria dominação como classe. Esse trecho está falando para a gente. Está falando sobre a revolução, sobre a luta de classes. Que é a luta de classes dos movimentos revolucionários que a gente viu nas nossas aulas expositivas mencionava a tomada do poder pelo proletariado, que iria reconfigurar todo o nosso sistema social, jurídico e econômico. Nesse novo sistema, onde perpassa pela ditadura do proletariado até se chegar no socialismo, existe o proletariado tentando governar para extirpar, acabar com toda a exploração de uma classe sobre a outra, certo? É isso que esse parágrafo está trazendo para a gente, a ideia presente nele. Em lugar da antiga sociedade burguesa com suas classes e antagonismos de classes, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Então, com essa eliminação das classes, nós caminharíamos por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Com base no texto de Marx e Engels, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Então, vamos lá para a alternativa A.
Quando não há conflito entre as classes sociais, o poder político perde sua razão de ser e chegamos a uma sociedade sem classe. Isso é textual, está presente aqui nas primeiras linhas do nosso texto. Então, a alternativa está correta, portanto, não é a que nós devemos assinalar. B. Historicamente, o poder político tem sido usado como uma forma de proteção da classe socialmente mais privilegiada que domina todas as outras. É justamente o que o trecho está falando para a gente. E é justamente o que nós vimos nos nossos slides, sobre esse combate a essa classe que oprime e explora a outra própria do sistema capitalista. Certo? Daqui é justamente isso. Então, o que nós temos é essa sociedade burguesa que esmaga a classe que está na base da pirâmide social. Então, também está correto o raciocínio da alternativa B, não é a que nós devemos assinalar. C. Se o proletariado, como classe explorada, torna-se dominante através de uma revolução e, em seguida, destrói as antigas relações de produção e exploração, o proletariado deixa de ser classe dominante, uma vez que extingue os sistemas de classe. O que está errado nesta alternativa? O proletariado toma o poder e ele vai destruir imediatamente essas relações. Nas nossas aulas a gente viu que essa destruição não é imediata, certo? Ela leva tempo. Então, como vocês se lembram, pode acontecer do proletariado tomar o poder, colocar essas medidas, fazer essas medidas acontecerem, essas medidas mais igualitárias, e a população estranhar. E ser o regime automaticamente derrubado. O povo ele pode suportar por anos algumas explorações, mas reage de forma violenta contra essas mudanças que às vezes são feitas, certo? É a alternativa C que nós devemos assinalar. D, não podemos assinalar D porque uma sociedade sem classe na qual a liberdade de indivíduo é a condição da liberdade de todos, só pode ser resultado de uma revolução social que extinga os sistemas de classe. É uma consequência. Então, o extermínio das lutas de classe acaba gerando uma sociedade sem classe, então sem exploração. Mas leva tempo, como a gente viu aqui no comentário da questão C. E, numa sociedade sem classes, fruto de uma revolução, o poder público e o poder político se equivalem, pois aquilo que pertencia às classes distintas passa a ser de toda a população. Isso aqui também está nas primeiras linhas do texto que a gente leu. Aqui, ó, os meios de produção passando para a mão dos próprios trabalhadores, certo? A, B, D e E estão corretas com o conteúdo que nós lemos no texto apresentado? Então, é a C, está incorreta e, por isso, nós a assinalamos. Questão 4 da UFO, MG. Na parte mais tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa, em particular, e da sociedade francesa em particular, e para as sociedades humanas em geral. Olha o plano ambicioso desse cara, né? A ordem que ele buscava. Colocar ordem no homem de maneira geral. Baseado em seu ponto de vista sociológico, ele propôs o estabelecimento de uma religião da humanidade, que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A sociologia estaria no centro dessa nova religião. Então, aqui é a instalação de um novo mito, né? Então, se a gente tem o louvor aos mitos religiosos, então aqui com Comte a gente tem a mistificação que é dada para a própria ciência, o altar que ela deve ocupar, certo? O que também abriria algumas críticas, alguns apontamentos sobre essa fé cega na própria ciência, sem questionar seus métodos, né? Então, aí que está, então, a utilidade da filosofia para o Comte. A sociologia, ela deve estudar os fenômenos sociais a fim de garantir a ordem, utilizando o conhecimento científico. A filosofia, para ele, então, ela só deve refletir sobre esses métodos que a ciência vai empregar, certo? Então, é um apêndice, né? Então, com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da sociologia como ciência fundamental para a compreensão. Então, da ideia de revolução, aqui a gente já pode parar, né? Ideia de revolução, Comte era contra as revoluções. Então, da ideia de revolução como solução para sanar as questões da desigualdade social. Primeiro, Comte, ele não acreditava na revolução como algo para corrigir esses problemas sociais, certo? Elas se resolveriam sozinhas. E segundo, a sociologia, se vocês se lembram bem,
ela não se pergunta esse tipo de ela não se coloca esse tipo de problema, o problema da desigualdade, por onde a sociologia não deveria se ocupar disso, né? A gente percebe até esse compromisso frio com o fenômeno social quando a gente lembra a nomenclatura que ele usou para definir a sociologia no início, né? A física social, né? A física social. Então, ela diz respeito a algo muito mais científico, muito mais mecânico, muito mais frio e calculista, mais exato e biológico enfim, muito menos humano e muito mais científico, né? Como se dissecasse um cadáver, como se observasse os astros. D. Da crença na ação dos indivíduos como fator de intervenção na realidade. Olha, a ação dos indivíduos como forma de intervir na realidade, a gente pode configurar isso como uma das definições de movimentos revolucionários, né? Então, por essa mudança que a ação do indivíduo pode provocar no curso da história, B também não está correta. C. Do consenso moral como solução para regular e manter unida a sociedade. É exatamente isso. Está presente nesse trecho, né? A instauração de uma nova religião para garantir esse consenso moral, a fim de possibilitar a ordem social e trazer o progresso. Alternativa C, alternativa correta. E D, dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social. Que Comte não desenvolvia essas questões, certo? Elementos subjetivos da sociedade. Questionar sobre os elementos subjetivos da sociedade, primeiro, é uma tarefa insustentável para a sociologia. Se ocupar de cada indivíduo para formular seus estudos. E segundo, essa valorização do indivíduo como fonte para movimentar as revoluções, essa pluralidade social. Algo que a sociologia também não se colocar como questão. 5. Em 25 de abril de 1900, será que dá tempo? Temos 13 minutos. Em 25 de abril de 1974, em Portugal, a Revolução dos Cravos acabou com uma ditadura de 48 anos, primeiro com Antônio Salazar, depois com Marcelo Caetano. A Revolução foi apoiada pelas Forças Armadas e pela esquerda política, que viu no 25 de abril uma possibilidade de transformar o país em uma nação socialista. Em 1975, o compositor brasileiro Chico Buarque compôs uma canção que é uma espécie de fado, típica música portuguesa para celebrar a Revolução dos Cravos. Aqui a musiquinha, Tanto Mar. Sei que estás em festa, pá, fico contente. E enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar. Lá faz primavera. Pá, cá estou doente. Manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Então, há uma simbologia por trás dessa canção, né? O cravo, o alecrim, que a gente vai ver quando chegar na resposta, gabarito. Mas a Revolução dos Cravos não durou muito em Portugal, perdendo a força e as esperanças socialistas. Com isso, Chico fez uma segunda versão para a letra de Tanto Mar. Dessa daqui, era uma letra extremamente otimista. O objetivo não se concretizou, ele fez outra canção. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente e ainda guardo remitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. A revolução ela não conseguiu florescer, mas a semente permanece no jardim. Então ela é possível de acontecer, é possível que ela consiga alcançar aí seu ideal, seu objetivo. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. A gente percebe uma alteração quase insignificante, mas que carrega uma simbologia tremenda. Com base nas letras, responda. As duas canções fazem referências a acontecimentos passados ou presente? E explique sua resposta. Então, a primeira versão trata de uma festa que está acontecendo, o que explica o uso dos verbos no presente. Enquanto a segunda se refere a uma festa como uma coisa no passado,
donde os verbos no passado, isto é, donde os verbos no passado. Então, justifica aí o uso do emprego dos verbos no passado, que faz a gente compreender que as duas passam em tempos diferentes. Isso é coerente com o momento da produção de suas letras. A primeira, durante a Revolução. A segunda, depois dela ter acabado. Questão B. A última estrofe de cada letra é muito parecida. Ambas terminam expressando o mesmo desejo? Explique sua resposta. Sim, é o desejo revolucionário presente em ambas. Sim, ambas terminam com o narrador pedindo ao seu interlocutor para mandar para cá algum cheirinho de alecrim. É curioso que, na segunda versão da letra, o narrador use a palavra novamente, o que sugere que esse pedido já tinha sido feito. Então, é o próprio autor dialogando com a sua própria canção. C. Embora a Revolução dos Cravos não tenha durado muito tempo, o narrador, na segunda versão da letra da canção, demonstra esperança de que o espírito da Revolução permaneça vivo. Explique como isso se dá. É a menção à semente que nós vimos aqui. O narrador fala que teimoso ele guarda um velho cravo, símbolo da Revolução. Murcho, sem força, sem vida com ele. Afinal, apesar de todas as desilusões, ainda existe uma semente de esperança em algum canto do jardim, certo? Aqui a gente percebe a Revolução dos Cravos, ele pedindo para guardar os cravos, né? E aqui a semente que permanece no jardim, instigando aí uma próxima revolução. E D. Atualmente, o dia 25 de abril é o Dia da Liberdade, feriado nacional em Portugal. Isso demonstra que a Revolução dos Cravos foi um fracasso ou ela contribui para caracterizar o que é Portugal hoje? Explique seu ponto de vista. Então vamos lá. Apesar de os ideais da Revolução terem se diluído rapidamente, o 25 de abril entrou para a história de Portugal, como o fim de uma ditadura cruel, de quase meio século, que travou o desenvolvimento econômico do país e cerceou a liberdade política da população. Assim, se Portugal é hoje uma democracia, isso foi influenciado pela chama da liberdade representada pelo 25 de abril de 1974, certo? Então, aí há esse registro histórico, né? E por ser comemorado, a população ainda resgata, né, essa lembrança, o que contribui para se manter na memória aí os ideais revolucionários, ou para fazer com que o povo conheça a sua própria história. E com isso nós finalizamos, pessoal. Faltou apenas a leitura do texto complementar, que finaliza aí as nossas lições, certo? Esse não vai dar tempo para eu ler ele junto com vocês, então eu vou liberar ele no plural, aí quaisquer dúvidas que possam aparecer, que possam surgir, me enviem por lá, certo? Ou eu também vou trazer esse texto para a gente fazer uma pequena leitura dele na nossa próxima aula, antes de iniciarmos nossa aula nova, certo? Eu agradeço vocês que me assistiram, certo? Que acompanharam a correção. Qualquer dúvida, me informem. Enviem, como eu já mencionei, ou por WhatsApp, ou na própria plataforma do Plural, do nosso colégio, certo? E procurarei esclarecer as dúvidas que ainda possam ter ficado. Okay? Agradeço mais uma vez a vocês que me aguentaram até aqui e até a nossa próxima aula, semana que vem, de maneira híbrida, né? Presencial, com alguns alunos online, certo? Valeu, gente, e até a próxima.